nome é Marcos, e esse é o canal Mistérios do Apocalipse. O ano de 2024 será marcado por um evento terrível: a possível manifestação do Anticristo, o inimigo de Deus e da humanidade. Quem conhece as profecias bíblicas sabe que esse é um momento crítico na história, pois o plano divino está se cumprindo e o fim dos tempos se aproxima. Não há como negar que vivemos em uma época de grandes mudanças e conflitos que revelam os sinais do tempo profético. Estamos diante de uma encruzilhada, onde devemos escolher entre seguir a Deus ou ao Anticristo. Os tempos que vivemos são de extrema urgência, pois o mundo está passando por uma transformação profunda e uma mensagem divina que não podemos desprezar. O tema do nosso sermão é o que o Anticristo fará em 2024, algo chocante e perturbador, mas que precisamos conhecer com corações abertos e mentes esclarecidas. Para os que creem, não se trata apenas de uma curiosidade, mas de uma preparação para enfrentar o maior desafio da história. Temos uma responsabilidade e um privilégio de discernir os sinais de guerra espiritual que está acontecendo no nosso mundo. A mensagem do nosso sermão hoje tem dois objetivos: alertar vocês para a existência do espírito do Anticristo no nosso meio e revelar como esse espírito está preparando o cenário para o que pode ser uma surpreendente sequência de eventos no ano de 2024. Estamos vivendo um tempo histórico, onde as forças das trevas e da mentira estão crescendo e o tempo está se esgotando para o que pode ser um momento decisivo na história da humanidade. Para fundamentar nosso sermão na Bíblia, vamos nos basear nas palavras inspiradas do apóstolo João, que encontramos nas suas primeiras e segundas cartas. Em 1 João 4,3, ele escreve: "E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do Anticristo." Este versículo nos revela uma verdade profunda: o espírito do Anticristo não é apenas algo que virá no futuro, mas algo que já está atuando no mundo. Há uma influência deste espírito na Terra que se manifesta nas nossas nações, nas nossas instituições, na mídia, no entretenimento e até mesmo nos nossos bairros. Há um espírito real de oposição a Deus e à sua vontade. O Anticristo é uma preocupação para muitos cristãos, que esperam a sua vinda como um homem real. Mas o que devemos saber e lembrar é que antes de se revelar ao mundo, antes de assumir o protagonismo, o seu espírito já está atuando no mundo. Assim como há pessoas que são cheias do Espírito Santo, há pessoas que são cheias do espírito do Anticristo. Elas são guiadas e influenciadas por esse espírito maligno. O espírito do Anticristo está se manifestando no mundo secular. E não é preciso ser um especialista para perceber isso. Em 1 João 2,18, João nos alerta: "Filhinhos, esta é a última hora. E conforme ouvistes que vem o Anticristo, já muitos anticristos se têm levantado, por onde conhecemos que é a última hora." As palavras de João nos transmitem uma urgência que devemos também sentir hoje, pois estamos na última fase da história. Ele nos diz que na sua época já existiam muitos anticristos, aqueles que se opunham a Cristo e tentavam desviar as pessoas da sua verdade. Agora, você pode se perguntar qual é a importância de se concentrar no espírito do Anticristo, em vez de se obcecar por um indivíduo específico. A razão é clara: ao entender o espírito que resiste a Cristo, podemos identificar melhor as suas manifestações no mundo ao nosso redor. Podemos discernir os sinais dos tempos, sem especular sobre uma pessoa em particular. O que o espírito do Anticristo fará em 2024 é basicamente uma continuidade do que vem fazendo desde o início da última hora, que o apóstolo João menciona. Ele continuará a promover a iniquidade, a imoralidade e a mentira que marcam a nossa época. O espírito do Anticristo não se limita a uma pessoa, mas a uma influência maligna que se espalha pelo mundo. Ele prepara o caminho para a revelação do Anticristo, o homem que se oporá a Deus e aos seus santos. Nos últimos 15 anos, temos testemunhado uma aceleração na rejeição da verdade e uma adesão à escuridão. Isso vai se intensificar em 2024, pois o espírito do Anticristo é contrário à verdade. Jesus Cristo é a verdade e a luz, mas o mundo está se afastando dele cada vez mais. As pessoas não aceitam mais a verdade absoluta, mas vivem em um mundo onde amam a escuridão. Veem o que é absurdo como normal e aceitável. O mundo de hoje está perdendo o senso da realidade.
É como se o bom senso não existisse mais. Cada um tem a sua própria verdade, e isso vai se agravar. Estamos vivendo em um mundo ilusório, onde muitas pessoas negaram a realidade e criaram a sua própria. Isso é uma preparação para a adoração de um homem. As pessoas estão sendo condicionadas a seguir e adorar um líder carismático ou um número. Isso vai aumentar nos próximos anos, inclusive em 2024. Quando o anticristo aparecer em 2024, ele já encontrará um mundo pronto para recebê-lo e adorá-lo. O espírito do anticristo já está persuadindo os corações das pessoas a confiar e se aliar a um líder humano, em vez de a Deus. Muitos pensam que o anticristo terá que mudar radicalmente o mundo e o seu funcionamento, mas isso não é verdade. Ele apenas se aproveitará da situação que já está preparada pelo seu espírito. Quando o anticristo surgir e se tornar o centro das atenções do mundo, ele não encontrará resistência, pois o mundo já estará pronto para ele. Infelizmente, esse mesmo espírito do anticristo está infiltrado em muitas igrejas e em muitos crentes. Veja o que acontece em algumas igrejas, onde há imoralidade e corrupção. Muitas igrejas parecem estar movidas e inspiradas pelo próprio espírito do anticristo. Pode ser difícil para alguns admitirem, mas se o anticristo aparecesse hoje e iniciasse o seu reinado, há igrejas que o receberiam de braços abertos. Elas não só o aceitariam, mas o apoiariam. Elas não só o apoiariam, mas também aceitariam a sua marca e o adorariam. Por quê? Porque elas estão sob a influência do seu espírito, que já está ativo no mundo, preparando o caminho para a sua chegada. Se o anticristo estivesse aqui hoje, há pessoas que você conhece que o aceitariam e a sua marca. Muitas vezes, não percebemos o quanto o espírito do anticristo está influenciando e atuando no nosso mundo. O espírito do anticristo vai levar o mundo a aceitar a marca da besta, como descrito no livro do Apocalipse. Essa é uma prova do quanto o espírito do anticristo pode enganar as pessoas. Não sabemos como será exatamente essa marca, mas as tendências sociais indicam que as pessoas podem se tornar mais dependentes da tecnologia e da identificação digital. As pessoas estão se acostumando cada vez mais com a ideia de aceitar uma marca ou um sistema que lhes permita ter acesso a bens, serviços e privilégios. Essa aceitação gradual pode tornar as pessoas mais vulneráveis ao futuro engano do anticristo, que exigirá essa marca para comprar ou vender. As pessoas podem comprometer a sua fé e lealdade a Cristo por uma questão de comodidade e vantagem mundana. O livro do Apocalipse 13, 16 e 17 nos adverte: "E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome." Essa profecia tem intrigado gerações de estudiosos, teólogos e santos de Deus, que a viam como um cenário distante em um futuro inimaginável. Porém, com o ritmo acelerado da tecnologia e das mudanças sociais que estamos vivendo hoje, essa profecia parece menos uma visão remota e mais uma realidade próxima. A era digital trouxe possibilidades que só podíamos imaginar há alguns anos. O mundo mudou muito nas últimas décadas. Hoje, temos tecnologias que não existiam ou eram impensáveis há 40 anos. Por exemplo, os meios pelos quais você está me ouvindo agora são frutos da era digital. Além disso, as tecnologias biométricas, como a digital e o reconhecimento facial, se tornaram comuns e seguras. Outra inovação são os chips RFID e as tecnologias NFC, que permitem a comunicação sem fio entre dispositivos. Eles são usados para facilitar a nossa vida, como nos pagamentos sem contato e nas entradas sem chave. O mundo está caminhando para uma sociedade sem dinheiro, onde as moedas e as transações digitais são cada vez mais comuns e rápidas. Esses avanços representam a infraestrutura que poderia, em tese, sustentar o tipo de sistema descrito no Apocalipse 13. Além disso, o mundo está cada vez mais interligado e os sistemas financeiros globais estão se unificando. Isso significa que a implementação de um sistema universal, como o que a profecia retrata, é mais possível agora do que nunca. Estamos na última hora, meus irmãos e irmãs. A última hora que João mencionou chegou. O espírito do anticristo está se manifestando no mundo e preparando o caminho para o seu aparecimento. Os eventos extraordinários dos últimos tempos
especialmente nos últimos 5 anos, mostraram a capacidade do mundo de se unir e adotar soluções conjuntas. A unidade, embora seja positiva em muitos aspectos, também abre espaço para um líder mundial único ou um sistema que exerça o tipo de influência descrita no Apocalipse. Em suma, não podemos afirmar com certeza que estamos prestes a presenciar o cumprimento da profecia, mas podemos ver que as condições estão cada vez mais favoráveis para o surgimento do Anticristo. Em 2024, o espírito do Anticristo continuará a preparar o mundo para aceitar o homem do pecado quando ele se revelar. Esse homem é chamado na Bíblia de Homem da Iniquidade, um título que mostra o seu caráter e a sua natureza. Ele é uma pessoa que se rebela contra Deus e a sua ordem, que despreza a justiça e que causa o caos. Ele é o mesmo que o Anticristo, uma figura profetizada que se oporá a Deus e aos seus santos no fim dos tempos. As peças do quebra-cabeça estão se encaixando, pois o mundo está cada vez mais pronto, tecnológica e sociopoliticamente, para que esses eventos aconteçam. Isso é um lembrete alarmante da atualidade das antigas profecias e da necessidade de estarmos atentos nestes tempos de mudança. O mundo de hoje está cada vez mais dominado pelo espírito do Anticristo, que leva as pessoas à iniquidade e ao engano. As sociedades estão se distanciando dos padrões piedosos e dos valores bíblicos, e o espírito que incentiva a humanidade à rebeldia ganha força. Estamos vivendo em um tempo que reflete as profecias, que mostram um aumento da resistência contra as verdades morais, absolutas e espirituais. O caos, a decadência moral e a rebelião contra a ordem divina são todos preparativos para a manifestação final do Anticristo, que virá no fim dos tempos para liderar o mundo ao erro com o seu carisma e a sua mentira. Rumo a 2024, o espírito do Anticristo continuará a atuar no mundo, preparando o caminho para o seu surgimento. O espírito do Anticristo está se fortalecendo cada vez mais, e podemos esperar um aumento da iniquidade no mundo. Esse espírito, que já está ativo e influente, vai continuar a destruir os limites morais, criando um clima favorável para o aparecimento do Anticristo. Ele vai se aproveitar das vulnerabilidades sociais e da tendência humana para o pecado, para preparar o cenário para um futuro onde a iniquidade seja a regra e não a exceção. Quando olhamos para o mundo hoje, vemos um afastamento crescente dos valores morais e éticos. As fronteiras entre o certo e o errado parecem se confundir, à medida que as pessoas se tornam mais tolerantes com o mal e mais resistentes ao bem. O espírito do Anticristo está preparando o mundo para receber o homem do pecado, que se revelará em 2024. Ele está fazendo com que as pessoas se afastem dos princípios da palavra de Deus e se entreguem à iniquidade e ao engano. As sociedades estão perdendo os valores morais e éticos, e as pessoas estão se tornando mais tolerantes com o mal e mais resistentes ao bem. O espírito do Anticristo usa a tecnologia e a mídia para difundir o pecado e a mentira, e para fazer com que as pessoas se acostumem com a ideia de aceitar uma marca ou um sistema que lhes dará acesso a bens, serviços e privilégios. Essa marca ou sistema será a forma de controle e adoração do Anticristo, que exigirá a lealdade das pessoas em troca de benefícios mundanos. O livro do Apocalipse nos adverte sobre esse cenário, que parece cada vez mais próximo e possível. O espírito do Anticristo não está esperando por uma data futura, mas está atuando agora, influenciando as culturas e as sociedades, e fazendo com que o anormal pareça normal. Essa é a estratégia do diabo para preparar o mundo para a chegada do seu escolhido, o homem da iniquidade, que se oporá a Deus e aos seus santos. O mundo está à beira do abismo, com o espírito do Anticristo mais forte do que nunca. Como crentes, devemos nos fortalecer com a armadura de Deus, a nossa fé, e brilhar como luzes no meio da escuridão. Os acontecimentos de 2024, embora incertos em detalhes, são fundamentais no plano profético de Deus. Sejamos diligentes, não apenas espectadores, mas guerreiros ativos de Cristo, resistindo à corrente enganosa e anunciando o reino de Deus. O tempo para nos prepararmos e agirmos é agora, pois a hora é de fato tardia. Se você gostou, por favor, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe com os seus amigos. Que Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima.